Oi nerds, beleza? Vamos para mais um vídeo do professor Nielson Lobato com dicas de redação em cinema. Hoje especial a parte de dicas de redação, nós vamos falar sobre a estrutura da redação. Mas aqui vai primeiro um beijo para a galera que curte aí o canal, que assina, que dá o seu like. O pessoal do Moderno, um beijo galera, beijo meninos, os amigos da Sétima Arte, a galera dos Prapaléguas, meus amigos de corrida. E o pessoal do Rondônia também, meus companheiros de trabalho do Rondônia. Beijo a todo mundo e continue curtindo e dando seu like. Então hoje temos mais dicas de redação e mais dicas de cinema. Em relação às dicas de redação, hoje vamos falar exclusivamente da estrutura da redação. O que é a estrutura da redação? Já ouviram falar daquele ditado popular que diz que o livro não se julga pela capa? Pois é, em redação isso não funciona, se julga assim. A maneira como se apresenta a redação, como ela é apresentada no papel, isso já dispõe ou indispõe o seu avaliador. Ela tem que ter uma boa apresentação estrutural e para isso você vai ter umas dicas agora. Primeiro, em se tratando de dicas de estrutura de redação, vamos atentar ao título. É a primeira dica, título. Título em redação é obrigatório? Não. Ele só passa a ser obrigatório se ele for pedido lá no comando da redação. Toda redação tem um comando onde vai se dizer qual é o tema a ser proposto, os textos base e etc. E lá vai se dizer se você deve ou não dar um título à sua redação. Então a redação só é obrigatório você pôr um título na sua dissertação se for pedido no comando central. Se for pedido, aí sim você escolhe um título, centraliza, ocupa a primeira linha e também pula uma linha para iniciar o seu primeiro parágrafo. Entenderam? Então, título só se coloca centralizado, bonitinho, primeira linha, se o comando central pedir. Caso contrário, você não põe título. Não pense que foi o avaliador que esqueceu de colocar lá, que era para pôr um título. Na verdade, quando não se coloca nada, porque não é para pôr título, você não se preocupa em colocar. Se for para colocar, é só colocar centralizado, pular uma linha e, por favor, sem erro ortográfico no título. É inconcebível você fazer ou cometer um erro ortográfico absurdo logo no início, no seu título. Já indispõe o avaliador, ele fica logo imaginando o que não vem por aí depois na sua redação. Então presta atenção nesse detalhe. Uma outra dica a respeito da estrutura da redação é a margem. O que acontece com a margem? A sua redação é feita em prosa. O que é uma redação em prosa? É uma redação escrita normalmente sem o apelo da poesia, que tem uma outra forma estrutural, que não ocupa todas as margens da página, se preocupa com metrificação, rima e etc. E o que não é o caso da prosa. Toda redação em prosa ela deve ser escrita normalmente, ocupando uma margem a outra. Então, não façam anulações no final da página, da sua redação oficial. Tenta ocupar a linha inteira. Essa que é a questão de usar a margem adequadamente. Um outro detalhe também em relação à estrutura é a letra. Observa a sua letra. Você não precisa ter uma letra bonita para escrever, mas você tem que ter uma letra legível. O que faz uma redação ser inclusive anulada, cancelada, é uma letra ilegível. Se não dá para o avaliador ler, ele não entendeu, obviamente ele não vai te atribuir notas. Então preste atenção na letra. Não precisa enfeitar demais também. A sua letra tem que ser só em tamanho normal e legível, ok? E finalmente, para terminar a parte da estrutura, uma dica muito importante é o parágrafo. Como você vai distribuir seus parágrafos? Primeiro, eles têm que ser distribuídos na mesma altura. Iniciou um parágrafo 2 centímetros para dentro da margem, obedece mesmo a altura para os outros parágrafos. Numa redação dissertativa tem que ter pelo menos 3 parágrafos, que são exatamente as 3 partes que compõem uma redação dissertativa. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então temos que ter pelo menos 3 parágrafos. Sendo que obrigatoriamente temos que ter um parágrafo de introdução, obviamente, e um parágrafo de conclusão. No desenvolvimento você pode distribuir os parágrafos, você pode fazer ou apenas um parágrafo mais extenso, dependendo do tamanho de letra, do tamanho de linhas que você vai ocupar na sua redação, ou você pode também distribuir em mais de um parágrafo no seu desenvolvimento, ok? Mas agora o que a gente precisa saber são os conceitos de cada um, o que é introduzir, o que é desenvolver, o que é concluir uma dissertação. Vamos lá então. Introdução. O que vem a ser introdução? Introdução significa o início ou o começo. É o ato ou efeito de introduzir. É um texto breve que antecede uma obra escrita e que serve para apresentá-lo ao leitor. É o prefácio da obra. Numa dissertação simples, a introdução deve anunciar ao leitor qual assunto será discutido ao longo do texto. Desenvolvimento é o corpo do texto.
onde se organiza o pensamento, compõe os argumentos, que no caso é o posicionamento adotado. Os argumentos podem se classificar em argumentos de autoridade, argumento por ilustração, argumento por pensamento lógico, argumento de prova concreta e argumentação de competência linguística. E conclusão é a síntese do problema tratado no decorrer do texto, fechamento da redação. Se a redação está planejada para 30 linhas, por exemplo, a parte da conclusão deve ter entre 4 a 6 linhas. Na conclusão, as ideias tratadas no texto propõem uma solução, o ponto de vista do escritor, apesar de ter aparecido nas outras partes, adquire maior destaque na sua conclusão. Pronto, essas são as 3 partes, e aí estão então as definições de cada um. Simples. Introdução é o menor parágrafo da sua redação. Ele deve ter entre 2 ou 3 períodos no máximo. Você apenas vai apresentar o tema proposto ao seu leitor. Você vai apenas colocar o que você vai tratar a seguir no seu desenvolvimento e na sua conclusão. Então, nada mais acrescentando a isso, é só introduzir mesmo. O desenvolvimento é onde você vai colocar toda a discussão a respeito do tema tratado. As analogias, as comparações, as exemplificações, o seu ponto de vista, tudo você vai colocar no desenvolvimento. E por fim, na conclusão, que é um dos parágrafos mais importantes que nós temos, é a conclusão. Por quê? É onde você vai se posicionar finalmente, onde você vai colocar propostas para resolver determinadas chagas sociais. E ela deve obrigatoriamente ser maior do que a introdução, já que a introdução é só apresentar o tema, a conclusão deve ser maior porque é onde você vai propor sugestões de resolução para determinado problema ou chaga social que lhe é apresentado lá no seu comando geral, ok? Essas são as dicas de estrutura de redação, não esqueçam. Mais uma dica de redação do professor Nielsen para vocês. E agora, vamos às nossas dicas de cinema. Essa semana estreou o Efeito Fallout com Tom Cruise. É o sexto filme da franquia Missão Impossível. Então, Missão Impossível Fallout está nos cinemas e é um filmaço. Então vamos à sinopse de Missão Impossível Efeito Fallout, que está em todos os cinemas. As melhores intenções muitas vezes voltam para assombrá-lo. Em Missão Impossível Efeito Fallout, Ethan Hurst, que é Tom Cruise, e sua equipe da IMF, na companhia de aliados conhecidos, estão em uma corrida contra o tempo depois que uma missão dá errado. Henry Cavill, Angela Bassett e Vanessa Kirby são as novidades no elenco, com Christopher McQuarrie de volta então à direção. Efeito Fallout, dos filmes da franquia, depois de Protocolo Fantasma e Nação Secreta, que são filmes medianos, esse sexto filme, só de pensar, né, já faz 20 anos que Tom Cruise está com a franquia. Começou lá em 2008 com Missão Impossível 1 e ele auxiliou cinquentão, dispensando dublês, volta a ação de novo com o Efeito Fallout. E isso que é interessante, Tom Cruise cinquentão, no sexto filme da franquia, nos apresenta o filme com maior adrenalina de todos os filmes de Missão Impossível, por isso vale a pena assistir. É um filme repleto de cenas de ação mirabolante. Principalmente preste atenção que for pro cinema, a cena de perseguição de helicóptero, que entrou para a história até agora. E a adição do Cavill, do atual Super-Homem, também é uma adição muito legal. O personagem dele tá ótimo, e o famigerado bigode que ele usa nesse filme, que atrapalhou inclusive as filmagens lá de Liga da Justiça, ok? Então fica aí a dica para essa semana, Missão Impossível Efeito Fallout, vão lá assistir. Outras 2 dicas de cinema para fechar, nós temos novidades, por isso que eu estou com essa blusa aqui, em homenagem ao Cavaleiro das Trevas, ao Batman, porque tem novidades sobre o novo Batman, deve continuar Ben Affleck como Batman, e já está saindo dicas do roteiro que deve sair em breve, o novo filme The Batman, que deve sair nos próximos anos. E a respeito do roteiro vazou informações de que sobre o vilão, que não deve ser o Pinguim. Se for o Pinguim, ele deve ficar em segundo plano, mas a novidade é que nós teremos como vilões a Irmandade da Coruja. Interessante. Os fãs de quadrinho gostam da Irmandade da Coruja, é uma entidade sombria lá de Gotham City, e pode ser o vilão do novo filme do Batman com Ben Affleck. Vamos ficar na torcida. E a outra novidade fantástica, vocês podem puxar e procurar o teaser do novo Coringa. E quem faz o novo Coringa dessa vez é Joaquim Fênix. Ele foi confirmado como novo Coringa. Daí
uma aquisição que pode confrontar finalmente o Coringa do Heath Ledger, será? Porque Joaquin Phoenix já é maluco na vida real, imagino como ele não vai nos entregar um Coringa insano. E a previsão de estreia do Coringa no segundo semestre do ano que vem, ok? Então aí está mais um vídeo, mais umas dicas de cinema e dicas de redação para vocês. Fiquem aí com Deus, tudo bem? E até o próximo vídeo com mais dicas de cinema e dicas de redação. Tchau!